Certamente você já se deparou no noticiário com os tão falados resultados de pesquisas eleitorais, ou até mesmo resultados de qualquer tipo de pesquisa de opinião. Por exemplo, o candidato A apresenta 30% das intenções de voto na pesquisa, o candidato B apresenta 24% e assim por diante. E a pergunta que muitos fazem é a seguinte: será que as pesquisas, que em geral são feitas com algumas poucas milhares de pessoas, conseguem ser razoavelmente precisas quando comparadas com um universo de milhões de eleitores? Eu sou Daniel Takata e nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o que está por trás disso. Atualmente, em 2022, o Brasil tem cerca de 156 milhões de eleitores que estão aptos a votar. Em teoria, em uma eleição para presidente da República, idealmente a gente teria esses 156 milhões de votos computados. Mas a gente sabe que existe uma alta taxa de abstenção. Por exemplo, na última eleição para presidente da República, em 2018, a gente teve um índice de mais de 20% de abstenção. Mas mesmo se a gente considerar uma taxa de abstenção alta, digamos de 25%, até mais alta que na eleição de 2018, ainda assim a gente teria quase 120 milhões de votantes, no caso cerca de 117 milhões. Nesse vídeo eu vou considerar esse número como base, 117 milhões de eleitores. E vocês já notaram que a grande maioria das pesquisas entrevista cerca de 2.000 pessoas? E com 2.000 pessoas, será que é possível ter uma ideia precisa das intenções de voto em um universo de 117 milhões de eleitores? Em outras palavras, será que o candidato A, que teve 30% das intenções na pesquisa, será que ele não teve sorte entre esses 2.000 entrevistados? Vai que o percentual dele, verdadeiro, digamos, na população é de 10% das intenções de voto. E a amostra da pesquisa, de 2.000 pessoas, por ser muito pequena, pode apresentar esse desvio considerável. Alguns podem pensar assim. Afinal de contas, 2.000 representa somente cerca de 0,002% de 117 milhões. A princípio, a gente pode pensar que se trata de uma parcela ínfima para que seja realmente significativa. E é aí que acontece a mágica. Eu já afirmo, sim, uma pesquisa com 2.000 pessoas é suficiente. Em uma explicação intuitiva, eu poderia dizer o seguinte: quando você cozinha alguma coisa em uma panela muito grande, você só precisa experimentar um pouquinho para saber se o tempero está bom ou não, desde que esteja tudo muito bem misturado. Essa comparação muito apropriada foi feita pelo estatístico Neil Eldash, fundador do site Polling Data, um site muito interessante. Eu vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Bom, mas deve haver uma explicação técnica, uma explicação científica. E em relação a isso, eu posso dizer um nome: Teorema Limite Central, ou Teorema Central do Limite. Eu não vou entrar em maiores detalhes. Se você quiser saber mais acerca desse teorema, eu vou deixar um link aí da Wikipédia na descrição para você saber mais. E eu já aproveito, se você estiver gostando do vídeo, deixa aí um like, se inscreve no canal, porque nos próximos dias eu vou trazer mais vídeos falando sobre análise de dados, estatística, pesquisas e, claro, eleições. Bom, voltando ao Teorema Limite Central, esse é um dos resultados mais incríveis da matemática e, no caso específico, da teoria das probabilidades. Utilizando esse teorema, se a pesquisa for feita de maneira adequada, com os indivíduos selecionados aleatoriamente, então sim, uma amostra com 2.000 pessoas oferece uma estimativa bem precisa do valor de um percentual, no caso aqui o percentual de votantes em um candidato. E nesse caso, a precisão é dada em termos do que a gente chama de margem de erro, um termo que vocês já devem ter visto aí no noticiário. E em geral essa margem de erro é de 2 pontos para cima e 2 pontos para baixo.
Por exemplo, no caso de o candidato A ter tido 30% das intenções de voto na pesquisa, o percentual verdadeiro na população, entre aqueles cento e tantos milhões de eleitores, estaria com alto grau de confiança entre 28% e 32%, o que a gente pode considerar uma precisão bem satisfatória. O teorema limite central é tido por muitos um resultado incrível e quase como um milagre da probabilidade. Só de ele garantir que uma amostra de 2.000 pessoas seja representativa de um universo de 117 ou até mais milhões de eleitores, vamos convir, é bem impressionante. E se a amostra tiver um tamanho maior? Por exemplo, se a gente pegar uma amostra de 5.000 pessoas, 10.000 pessoas, 15.000 pessoas, o que acontece? Bom, nesse caso a gente não vai ter muita vantagem. Para a gente ter uma margem de erro de 1 ponto para cima e 1 ponto para baixo, ao invés da tradicional margem de 2 pontos para cima e 2 pontos para baixo, a gente vai precisar de uma amostra de tamanho 9.000. E a gente consegue demonstrar isso através de cálculos usando o próprio teorema limite central. E 9.000 pessoas, em comparação com 2.000, é um número bem maior e que demandaria mais trabalho e custos para os institutos de pesquisa. Então, em geral, se considera que amostras de 2.000 pessoas são mais que suficientes. Bom, é claro que eu não estou aqui entrando no mérito de como as pesquisas são conduzidas pelos institutos de pesquisa. A gente assume que os indivíduos são selecionados aleatoriamente e que as amostras são representativas de todo o país, sem privilegiar certos grupos, sem privilegiar certas regiões e assim por diante. E a gente tem metodologias que garantem isso. É a tal comparação com a comida bem misturada na panela. E se isso acontece, então os resultados são válidos sim, e 2.000 pessoas são suficientes para uma boa estimativa. Obviamente, se os resultados da pesquisa vão refletir os resultados da eleição, aí já é outra conversa. Afinal de contas, a pesquisa dá a ideia somente do panorama do momento. E até o dia da eleição pode haver mudanças de votos, tendências dos votos dos indecisos e outros fatores. Mas isso é um papo para outro vídeo. Quero ouvir você, deixa aí o seu comentário aí embaixo e também já sabe, like no vídeo, se inscreve no canal, compartilhe o vídeo com seus amigos se você gostou. Obrigado pela audiência, um grande abraço a todos.